Oi, bom dia. É, Tudo bem? Tudo bom? Tudo certo com vocês? Bem, meu nome é Jennifer. Meu nome é Ingrid. Gente, é a Agnes, ela faz parte da religião Wicca, ela é autossacerdotisa e a líder de um coven. Bom, para começar, a gente gostaria de saber um pouco mais sobre a sua religião e sobre você mesmo. Certo. Assim como vocês falaram, eu sou alta sacerdotisa de um coven, né? O que significa que eu lidero um coven com mais uma pessoa, e eu faço parte da Wicca Gardneriana. A Wicca Gardneriana é uma das vertentes, né? Uma das tradições que existem dentro da Wicca, né? Existem várias, tem a Diânica, tem Diânica Nemorensis, enfim, tem muitas. E a Wicca Gardneriana é apenas uma delas, né? É considerada a primeira, como se fosse a tradição mãe, né? Depois dela vieram algumas outras tradições até o que a gente tem hoje. Antes de falar sobre o que é a Wicca em si, eu acho importante eu pontuar para vocês como foi o processo histórico até a gente chegar no que é a Wicca hoje em dia, porque há muito tempo atrás, milhares de anos atrás, a Wicca não era como ela é hoje, né? Ela não tinha nem esse nome. Então, eu acho legal trazer uma visão histórica para vocês de como foi isso, né? Para a gente entender melhor, a gente tem que pegar lá das raízes do que foi o início lá da bruxaria, né? Isso remonta mais ou menos do período neolítico europeu, né? Em que esses povos primitivos eles cultuavam a deusa mãe, né? Que é uma força criadora, uma força nutridora e sustentadora da vida, né? Quando a gente fala deusa mãe, a gente está falando desse princípio feminino que criou, gerou a vida, gerou o mundo e suas coisas, né? O culto à deusa ele é anterior à Era do Touro, né? Que vai datar de mais ou menos de 4.000 a 2.000 anos, né? Antes da Era Comum. A gente chama de Era Comum o que as pessoas falam de antes e depois de Cristo, né? Então, mais ou menos de 4.000 a 2.000 anos antes de Cristo, já existiu o culto à deusa, né? As pessoas já cultuavam, os povos já cultuavam a deusa mãe e já cultuavam o passar da natureza, né? As estações, e já cultuavam os deuses antigos, né? Esse culto ele ficou durante milhares de anos, assim, com os povos europeus, né? Dentro desse segmento, cultuando a Grande Mãe e cultuando o companheiro dela, né? Que a gente chama de consorte, que no caso é o deus cornífero, né? O deus cornífero ele é basicamente o princípio masculino da criação. A gente tem a deusa mãe, que é né, a grande mãe aqui, e a gente tem o seu companheiro, que é o deus cornífero, o consorte dela, assim que a gente chama. E durante milhares de anos, os antigos povos europeus, cultuavam a grande mãe, cultuavam os deuses antigos e seguiam as forças da natureza, né? E aí esse culto foi desde esse período neolítico até e foi seguindo durante milhares de anos. Aí foi mais ou menos no ano de 400, né? A gente vai ter a expansão do Império Romano. E com a expansão do Império Romano, a gente tem a chegada do cristianismo, né? Que aí seria a fé sobre a bandeira de um Deus só, né? Enfim, que seria Cristo, Jesus Cristo. E aí o cristianismo chega primeiro em Roma, né? Através do Império Romano, ele chega em Roma e aí, através de diversas questões políticas, enfim, de governo e de controle, tudo ali né? De questões de governo social, vários reis, vários governantes, vários chefes das tribos, das casas, eles foram romanizados e cristianizados, né? Que era
Você deixava de ter a sua antiga fé ali para você fazer parte agora da fé cristã, né? E aí, aqui acontece uma coisa que é muito importante no nosso movimento. Quando começou o movimento de cristianização, houve bastante sincretização das culturas. E o que seria isso? Por exemplo, várias festas pagãs, vários deuses pagãos foram sendo incluídos no calendário cristão, né? Que era o calendário novo lá da sociedade, para que as pessoas que cultuavam a deusa anteriormente passassem a seguir essa fé também. Então, a gente tem várias datas que já eram pagãs, né? E aí foram unificadas no calendário cristão e alguns deuses também. Inclusive, é nesse movimento de sincretização que a gente tem aqui das culturas e das fés, que ocorre uma coisa que para nós foi muito deturpou muito a imagem da nossa cultura, da cultura pagã, porque é nesse período que o cristianismo pega o deus cornífero, aquele que eu falei, que era o companheiro da deusa, ele né, enfim, o consorte dela, a união da deusa e do deus cria a vida na nossa visão, né? E é nesse período que a fé cristã coloca o deus cornífero como a figura do diabo, né? O diabo no sentido de Satã mesmo, né? Como esse que está mais ou menos na Bíblia. E é nesse período que isso acontece, só que é uma deturpação da visão do deus cornífero, porque o deus cornífero, ele tem essa, né, fisicamente falando, ele foi descrito, enfim, suas pinturas, desenhos, como um ser, uma mistura entre um homem e um animal com chifres, com galhadas. Isso acontece porque o deus cornífero era um protetor dos animais, né? Ele é o protetor da mata, ele é o protetor das florestas, então ele tinha essa figura mais animal. E é nesse período que o cristianismo acaba pegando essa visão do deus cornífero e linkando ele como se fosse o diabo. Por isso, até hoje, muitas pessoas acham que o nosso Deus, né, o Deus das bruxas, seria o diabo no sentido cristão, mas não tem absolutamente nada a ver com isso. E aí é no início, né, a partir dessa cristianização e dessa perseguição dos povos da antiga fé, que a gente vai ter as pessoas que cultuavam a deusa, cultuavam os deuses antigos, enfim. Isso começou a ser clandestino, né? Porque essa fé ela era perseguida. Então a gente não tinha mais liberdade para se cultuar, nem praticar as coisas nas cidades, enfim, e abertamente como era feito antes. E isso começa o início ali da perseguição. E aí esses povos, para eles terem mais liberdade para praticar, para continuarem suas fés, ou eles ficavam na cidade e fingiam fazer parte da fé cristã, né? Tinham que, enfim, fingir que eram de outra fé, ou eles iam para as zonas rurais, né? Para os campos. E é daí que surge o nome pagão, né? Pagão é de origem do latim, paganos, que significa povo do campo. Então, por conta desse movimento da cristianização na cidade, da bruxaria se tornar clandestina nesse período, aí a gente tem a origem do termo pagão, que inclusive durante muito tempo, até hoje, né, é utilizado de maneira pejorativa, né, como se fosse um insulto mesmo, porque foi o início desses povos saírem da cidade, irem para o campo, para as zonas rurais, para poderem continuar praticando a sua fé nos deuses antigos, né? Aí o que acontece? Mais ou menos em 1231, né, ali já da era de Cristo, né? A religião da deusa, o culto à grande mãe, o culto aos deuses antigos, a natureza começou a ser perseguido, brutalmente perseguido, que é o início da Santa Inquisição. Vocês já devem ter escutado falar, que foi o período até mais ou menos 1700 e alguma coisa, de 1200 e alguma coisa até 1700 e alguma coisa, em que a fé cristã, né, os líderes cristãos, eles perseguiam pessoas que não cultuavam
a fé cristã, né? Eles perseguiam. E aqui é bom a gente salientar que, nesse caso, não eram perseguidos apenas pessoas que praticavam bruxaria, que acreditavam na deusa mãe, no Deus. Nesse período, qualquer tipo de outra fé era considerado bruxaria. Por exemplo, as raízes de religiões de raízes de matriz africana, a fé dos judeus, a fé hindu, as fés que vêm da parte de Ásia, né, essas coisas, tudo isso era colocado na mesma sacolinha, né, na mesma bagagem, e era considerado bruxaria, né? Tudo ali unificando dentro do termo de pagão. E nesse período em que a Santa Inquisição começou a executar pessoas por essas práticas, é importante eu falar que, historicamente, foram mortas pessoas comuns, né? Não só pessoas que praticavam bruxaria, mas mulheres que não aceitavam diversas coisas no sentido social, como casamento, como não aceitavam que as pessoas tomassem suas terras, elas também eram colocadas nessa mesma bagagem e foram executadas, julgadas e executadas pela Santa Inquisição. Milhares de pessoas, em sua maioria mulheres, foram executadas nesse período. Isso é um dado histórico, né? Nessa parte, eu acho legal indicar para vocês, e para quem quiser saber mais, são 2 livros, que é de uma pesquisadora feminista, o nome dela é Silvia Federici, a Silvia é italiana, né? E ela tem 2 livros que são incríveis, que vão falar sobre esse período todo histórico relacionado à caça às bruxas. Um deles é Caliban e a Bruxa, que aí ela vai dar todo o conceito histórico do que aconteceu com as mulheres, porque as mulheres começaram a ser perseguidas, né? E porque começaram a ser mortas pela Inquisição. E também tem Mulheres e Caça às Bruxas, que aí é mais específico ainda, né? São 2 livros fáceis de encontrar hoje em dia, tem aqui no Brasil, tem traduzido, e são livros muito bons para entender por que as mulheres, principalmente, foram muito perseguidas durante esse período, né? Por que o feminino foi grandemente atacado, por que ele foi fortemente atacado. E aí, com o início dessa questão da Santa Inquisição tornar a prática de bruxaria e o paganismo uma coisa proibida, clandestina, e com todas as execuções, os julgamentos, cada vez mais pessoas sendo mortas, a fé antiga, a fé nos deuses antigos, ela foi caindo em declínio, né? Ela foi declinando. Cada vez mais os povos passaram a praticar de maneira clandestina ou passaram a não praticar, né? Teve muitas pessoas que acabaram morrendo, e dentro desse período, depois ali do início da Santa Inquisição, durante toda a Inquisição, a caça às bruxas, a gente tem o início do declínio da bruxaria, né? E aí aonde os mitos sobre os deuses antigos e as nossas práticas acabaram se tornando contos de fada, acabaram se tornando crendices. E aí, durante séculos, a antiga religião, né, que é o anterior à Wicca, né, é a antecessora à Wicca, ela pareceu ter sumido do mapa. Pareceu que não existia mais, que os povos não cultuavam mais os deuses antigos e que não tinha mais a prática de bruxaria. E aí, o que acontece? Só em 1951, na Inglaterra, isso tem 72 anos, né? É muito novo, esse renascimento da bruxaria é muito jovem, né? Tem 72 anos. Quando a última lei contra a bruxaria foi revogada lá na Inglaterra, a gente tem uma pessoa chamada Gerald Gardner, que é considerado por muitos hoje em dia o pai da bruxaria moderna, né? O pai do neopaganismo, que seria esse paganismo novo, né? O paganismo moderno. Ele decide revelar, depois que essa lei cai, que as antigas práticas de bruxaria, que a fé nos deuses antigos continuavam vivos, né? E que muitas famílias e covens continuavam praticando normalmente, só que em grupos secretos, e agora pelo nome de Wicca, né? Então, o que seria a Wicca em si, né? Ela é
ela seria um nome novo, né, para esse renascimento da bruxaria, né? A gente tem ali a Wicca como o nome, o termo utilizado para falar sobre o renascimento da bruxaria, né? Gardner, o nome dele é Gerald Gardner, né? Ele é, inclusive, o criador da tradição que eu faço parte, né? Por isso que o nome dela é tradição gardneriana, vem do nome dele. E através dele, desse início do movimento dele, através de diversas publicações de livros dele, onde ele contava mais ou menos o que o coven que ele fazia parte, né, quais eram as práticas deles, quais eram os deuses, como que cultuava e tudo mais, a partir de livros dele que a gente tem um renascimento do movimento pagão relacionado à bruxaria, né? Que é o que a gente chama hoje em dia de bruxaria moderna ou de Wicca, que é mais um termo para se usar. Aí, desde esse período que ele começou a publicar esses livros, inclusive tem um livro dele que é muito famoso e que explica muito bem sobre isso, que é o Bruxaria Hoje, né? Também é de fácil acesso para quem quiser conhecer mais e entender um pouco mais sobre o movimento. Desde disso, mais ou menos ali de 51 até hoje em dia, esse renascimento da bruxaria começou a ganhar força e poder, né? E aí, através de publicações de Gardner, várias outras pessoas começaram a sair e falar que praticavam, falar que também eram da fé dos povos antigos, que também cultuavam a deusa e o deus, que também faziam parte de covens. Muita gente começou a aparecer e falar, porque não era mais proibido, né? E aí ele foi lançando vários livros, e nisso a gente teve esse boom, né, que é o movimento neopagão, onde a gente tem a bruxaria moderna. E aí, então, o que acontece? Em pleno século XX, né, ressurge essa religião, né, ela meio que renasce e mostra para as pessoas que a fé na deusa, nos deuses antigos, na natureza, não havia morrido, ela só acabou acontecendo de uma maneira mais clandestina por ter sido proibida, mas que ela permanecia fortemente e essas pessoas continuavam cultuando seus deuses e etc e tal, né? É legal linkar aqui também que desde quando esse movimento ressurgiu, né, o que a gente chamou de hoje em dia de bruxaria moderna, ele foi linkado, ele foi assimilado com o movimento feminista e com o movimento de preservação ambiental. Porque o que acontece? Na fé bruxa, na fé wiccaniana, o princípio criador é um princípio feminino. É o que a gente chama de deusa mãe, de deusa e tudo mais. Então, a gente tem, de novo, uma religião onde as mulheres têm um papel tão importante quanto o dos homens, né? As mulheres têm um papel de destaque na bruxaria, né? Então, isso ajudou muito a ser linkado com o movimento feminista, mais ou menos ali na década de 70 e alguma coisa, e com o movimento de preservação ambiental, porque para nós, na nossa fé, os deuses não estão fora da Terra, tipo num paraíso. Não, a gente não enxerga dessa maneira. Para nós, a deusa e o deus e todos os deuses, né, de diferentes sentidos, eles são a própria Terra. Então, para nós é muito importante haver a preservação ambiental, né? A preservação das matas, a preservação dos animais, né? Inclusive, muitas pessoas que são wiccanianas acabam sendo vegetarianas ou veganas, né? Em respeito à natureza, em respeito aos animais. Não é uma obrigação, nem nada, não é uma lei, mas muitas pessoas acabam se tornando. Então, a gente tem aí todo esse caminho lá, começando na pré-era do touro ali vindo, aí a gente tem a Santa Inquisição caçando a bruxaria, aí cai em declínio, aí em 51 a gente tem um renascimento disso tudo, e até chegar o que é nos dias de hoje, né? Falei muito, mas eu acho que é importante porque não dá para eu chegar e explicar no que se baseia a nossa fé e as nossas práticas sem trazer todo esse conceito histórico, né? Esse contexto histórico, que é muito importante. E agora, o que eu posso falar? O que seria a Wicca, né? O que seria a bruxaria? No que vocês acreditam? Quais são suas práticas?
A bruxaria, né, a Wicca, nada mais é do que um nome alternativo dado à bruxaria, são basicamente sinônimos ali, né? São só termos diferentes para a mesma coisa. Ela é a religião que se propõe a celebrar os deuses antigos, a deusa mãe, que é a criadora de tudo, e o seu companheiro, que é o deus cornífero, né? E a partir da união deles dois, a gente tem a criação do mundo, a criação de todas as coisas, de onde a gente vive, dos animais, das pessoas, da vida, da morte, porque na nossa fé a morte também ela é uma etapa importante, né? Então, a gente, através desse conceito de criação, através do feminino, com a união do masculino como seu companheiro, etc., a gente tem a criação de mundo, e a nossa fé se baseia neles, e se baseia nos deuses que representam as naturezas, né? A natureza toda, os elementos da natureza, e a nossa prática também se baseia no que acontece na natureza, né? Por exemplo, como são os rituais? O que vocês fazem? Os rituais, eles acabam sendo celebrações, né, da natureza, dos ciclos da natureza, e celebrações dos ciclos da nossa vida. Por exemplo, esse conceito de vida e morte, o conceito de plantar, regar o que você plantou e depois colher o que você plantou, né? Então, ele se baseia muito no ciclo agrário mesmo, no sentido de plantação de terra, e também no ciclo no sentido de estações, né? As estações para nós são muito importantes porque elas marcam como está a natureza, o que esse período significa, né? Para cada bruxo. Por exemplo, essa semana que vem agora, esse próximo final de semana, que eu acho que é 28 alguma coisa, de outubro, né? Os bruxos celebram Beltane. Beltane é um dos nossos sabás, né? E ele é um sabá sobre o encontro da deusa e do deus, e através desse encontro vai ter a geração da vida, né? E esse sabá celebra o período em que a gente está caminhando para a luz mais forte de todas, que aí seria o verão, que vem lá no final do ano, né? Que, ali mais ou menos em dezembro, aí a gente celebra a chegada do verão em si. Então, nós temos todas essas celebrações, né, em relação aos ciclos da terra, aos ciclos da natureza, e é isso. Seria, se eu fosse resumir, né, apesar de que eu nunca consigo, seria a celebração da união da deusa com o deus, e como isso gera tanto a vida quanto a morte, porque para nós a morte é um processo natural, né? Nós somos um grupo que acredita em reencarnação, por exemplo, e para nós a morte ela não é uma coisa totalmente ruim, né? Para nós, ela é vista como mais uma das etapas dentro do ciclo. E isso acaba sendo muito positivo, porque facilita na nossa compreensão de diversas coisas. Facilita a gente entender que tudo tem o seu início, o seu meio e o seu final. E tá tudo bem. E assim que acabar, a gente vai ter o início, o meio e o final novamente, né? Então, a Wicca seria isso, é o resgate do sagrado feminino, né? Esse sagrado feminino que é o criador para nós, né? Dentro da nossa fé, ele é o criador da vida, junto com o consorte, né? Que é o deus cornífero, e a celebração de como o feminino é sagrado, de como as mulheres são sagradas, né? E de como as mulheres são importantes, são tão importantes como os homens dentro da sociedade. Acho que se eu fosse resumir, seria mais ou menos isso. Resumir, fiquei 2 horas falando. Fala que tem mais uma pergunta. A gente vai fazer mais uma pergunta. A gente vai fazer 2 perguntas, essas são bem curtinhas. Que é, você segue a religião por sua geração, que tipo assim, que veio da sua família e tal, ou porque você quis escolher? Tipo, ela, não, eu vou seguir a Wicca. Certo. Aqui em casa é uma casa muito plural, religiosamente falando. A gente tem ateu,
simplesmente não acredito em nada disso. A gente tem católico, como por exemplo a minha avó, a gente tem umbandista, candomblessista, tem evangélico, tem quem acredite que tem só uma força lá, e é isso aí, mas não tem um nome. Tem eu que sou pagã, me considero bruxa, né? E sou bruxa. Na minha casa sempre eu sempre tive uma liberdade muito grande para estudar, enfim, pesquisar e escolher o que eu quisesse, né? Nunca foi imposto para mim, por exemplo, você tem que ser católica, você tem que ser isso, evangélico, que geralmente são os mais comuns, né, de se encontrar. Eu nunca tive que escolher nada assim, tipo, nunca fui obrigada, né? Eu sempre tive muita liberdade para pesquisar e buscar o que eu queria, né, religiosamente falando. Isso aconteceu comigo muito nova, eu tinha uns 12, 13 ali, anos, e a bruxaria chegou para mim de uma maneira muito natural, na realidade, né? Os meus pais sempre foram pessoas que leem muito, e isso acabou passando para mim, né? Então, meus pais sempre trouxeram muitos livros de sebo, livros sobre outras culturas, sobre a cultura egípcia, sobre a cultura grega. E geralmente nesses livros fala sobre as fés desses povos, né? Sobre a fé egípcia, sobre os gregos, sobre os deuses deles. Isso sempre me fascinou muito, né? E já nesse período, eu me sentia uma pessoa muito espiritualizada, mas eu não me sentia dentro da fé católica cristã. Eu não me sentia eu dentro disso, né? Eu nunca consegui me conectar de verdade. Tenho muitas amigas, inclusive, que são católicas, que são cristãs, e eu sempre me perguntava, nossa, eu me sinto muito espiritual, mas não é sobre isso, né? Até que mais ou menos um dia, eu devia ter uns 13 para 14, meu pai chegou com um livro novo, né, dos sebos que ele ia, e aí ele me deixava escolher o que queria ler e tudo mais, e um desses livros, que eu também indico as pessoas lerem, porque é muito importante, não só mundialmente, mas aqui para nós, para a gente entender o que é a Wicca, né? Que é Wicca, a religião da deusa, do Claudinei Prieto. O Claudinei, ele é basicamente o expoente da bruxaria aqui no Brasil. Ele foi a pessoa que há mais de 30 anos foi para fora do Brasil, para os Estados Unidos, para a Europa, para poder trazer tradições de lá para cá. Então, ele é assim, como se fosse um expoente, né? Ele é um dos principais, se não o principal nome da Wicca, né? Aqui que a gente tem. E foi a partir desse livro dele que eu conheci o que era, né? A bruxaria. Aí eu entendi que espiritualmente falando, religiosamente falando, a gente também tem uma vertente aonde há um princípio feminino criador, né? Onde a mulher é o centro, onde a figura da mulher é respeitada, onde a figura da mulher é importante, onde a figura da mulher é importante socialmente falando também. E isso para mim foi muito importante porque eu tenho muitas mulheres na minha vida, né? Na minha família, por exemplo. Eu tenho mulheres muito fortes, eu tenho mulheres que sempre fizeram de tudo, assim, né? Então, na minha cabeça, não fazia sentido eu acreditar numa força espiritual que não fosse feminina, porque eu sempre vi a força feminina agindo, né? Eu sempre vi a mulher agindo, eu sempre vi a mulher como a força criadora, como aquela que sempre faz tudo, aquela que tem poder para fazer as coisas, e como uma pessoa tão importante quanto o homem. Então, a bruxaria acabou chegando na minha vida de uma maneira muito natural, e desde aquele período que eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, que eu comecei a ler e estudar solitariamente, eu nunca mais parei e estou aqui até agora. Isso aí já vai dar uns 15, 16 anos, mais ou menos, de prática, né? Se eu for juntar meu período solitário com meu período fazendo parte de uma tradição. E é isso. Aí a última pergunta. Qual a sua opinião referente Referente à ao- tolerância religiosa? E, tipo assim, será que tem como acabar um dia com a tolerância? Olha,
Eu acho que intolerância religiosa é uma coisa que não faz o menor sentido. É uma coisa que hoje em dia é bem menor, né? Enfim, antes as pessoas eram caçadas e mortas por terem outras religiões. Hoje em dia isso é menor. A gente ainda sofre preconceito, as pessoas ainda acham que a gente faz mal para os outros, quando na realidade não é o que acontece. Ser um bruxo é ter responsabilidade pelo que você faz, não só na sua vida, mas pela vida do outro, pelo mundo, né? Intolerância religiosa não faz sentido nenhum, e eu falo isso pela minha própria vivência na minha casa e com as pessoas da minha vida. Eu tenho uma avó que é católica, eu tenho um primo umbandista, eu tenho uma tia do candomblé, eu tenho amigas evangélicas, assim, melhores amigas. E todo mundo consegue se respeitar, sabe? Todo mundo consegue conviver junto, todo mundo consegue almoçar junto, todo mundo consegue viajar, e cada um cultuando a sua fé, né? Porque caráter não tem absolutamente nada a ver com fé, não tem a ver com religião. Caráter a gente tem que ter, independente de religião, né? A gente pode ter boas pessoas católicas e más pessoas católicas, boas pessoas bruxas e más pessoas bruxas, boas pessoas no candomblé e más pessoas também. Caráter não tem a ver com religião. Então, assim, eu acredito que esse movimento de intolerância religiosa, ele vai acabar, assim, um dia. Eu não sei se eu estarei aqui para ver, né? Mas eu espero que as pessoas que continuem aí vejam isso, mas eu acho que essa intolerância, ela vai acabar. Porque hoje em dia, a gente tem cada vez mais pessoas entendendo que a fé do outro não tem a ver com a sua vida.